Paz. Hoje nós vamos continuar o nosso livro, o nosso estudo. Então, a palavra de Deus para nós hoje é dia 11 de janeiro. Dia 11 de janeiro. Então a mensagem para nós hoje fala sobre uma escolha perfeita. A mensagem, o título de hoje, do nosso estudo, do capítulo 11, do dia 11 de janeiro, fala sobre uma escolha perfeita. Então a leitura que nós vamos ler, a nossa leitura bíblica, ela está lá no Novo Testamento, da carta de Paulo a Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Efésios no capítulo 2, no versículo 1 ao 10. Então eu vou lendo. Ele vos vivificou, estando vós mortos nas vossas ofensas e pecados, nos quais andaram antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça que sois salvos por meio de fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se vanglorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então o texto de hoje, ele nos fala então de um jovem, o qual foi chamado então a uma entrevista de emprego. E então, lá nessa entrevista de emprego, perguntaram a ele que tipo de habilidades ele tinha. E então essa pergunta ela iria determinar se o jovem seria uma boa escolha ou uma má escolha para aquele cargo. Então esse jovem rapidamente ele fez então uma retrospectiva mental de suas habilidades e de seus talentos, ou seja, esperando então ter as características que pudessem então contribuir para o sucesso da companhia e para que então ele pudesse ficar com aquele emprego. A pergunta agora, ela é para nós. E se nós já tivéssemos o conjunto perfeito de habilidades necessárias para cumprir o que Deus quer que nós façamos, o que Deus quer que nós venhamos a cumprir? Na verdade, nós temos. A verdade é que nós temos. Os dons espirituais que nós temos, os dons espirituais que nós possuímos e nossas experiências, treinamentos, talentos naturais e um coração submisso formam então um indivíduo, uma pessoa singular que tem então as habilidades necessárias para as boas obras, para a obra de Cristo, para a obra de Deus, para o chamado de Deus. Nós vemos que Tito, discípulo de Paulo, ele escreve no capítulo 3, no versículo 8,
ele disse assim: para os que têm crido em Deus, para que esses sejam solícitos na prática das boas obras. Ele disse: para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Efésios, no capítulo 2, do versículo 10, fala que nós fomos preparados para que andássemos nas suas obras. Se Deus tem algo que deseja cumprir e para o qual você sente que Ele o chama, para o qual eu sinto que Ele me chama, então Ele vai prover o que eu preciso para cumprir então a tarefa que Ele tem para nós. Deus, Ele quer que nós nos juntemos a Ele no trabalho. Deus quer que nós nos juntemos a Ele no trabalho que Ele executa, a boa obra que Ele preparou para nós executarmos. Como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 2, a única coisa que Ele exige para nós é que nós sejamos encontrados fiéis. 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 2, a única coisa que Ele exige para nós é que nós sejamos encontrados fiéis, que nós sejamos fiéis para com Ele e para com Sua obra. A pergunta é: você já encontrou um lugar na obra de Deus onde pode ser usado por Deus? Será que você já encontrou um lugar na obra de Deus onde você pode ser usado por Deus? Vamos praticar o bem e vamos ser ricos nas boas obras, como Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 18, que nós devemos praticar o bem e ser ricos em boas obras. Praticando então o bem e sendo rico nas boas obras, como Paulo escreveu na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, no versículo 18. Lembrem-se, nós devemos usar os nossos dons espirituais. Nós devemos usar os nossos dons espirituais e não simplesmente admirá-los, mas sim usá-los, mas sim praticá-los para a glória e para a obra de Deus. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração e que nós possamos escolher, que nós possamos aceitar o chamado e que nós possamos pôr as mãos no arado e viver essa obra, viver esse chamado que Deus tem para cada vida, em nome de Jesus. Que nós possamos praticar o bem e ser ricos nas boas obras. Amém. Então amanhã nós estaremos então continuando no capítulo 12, no dia 12 de janeiro. Em nome de Jesus. Fiquem atentos. Amém. Deus abençoe cada vida poderosamente e ricamente. Em nome de Jesus. Fiquem em paz e na graça.